Boa noite, meus queridos. Boa noite, Lide. Boa noite, Mano. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos vocês que nos dão a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, envolvidos nessa atmosfera de harmonia e de paz que nos proporciona a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Então, para a nossa prosa, para a nossa roda de conversa desta noite, então, contamos com a Lide, com o Mano, e que já possam deixar o seu boa noite. Começo com a Lide. Boa noite, amigos. Boa noite ao pessoal que nos assiste, que nos acompanha. É sempre uma alegria estar aqui participando. Hoje um tema muito importante. E eu fico muito feliz de poder estar aqui aprendendo e construindo junto com vocês esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Um bom trabalho a todos, uma boa roda de conversa. Mano. Boa noite, minhas amigas, trabalhadoras da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Boa noite aos que nos acompanham pela internet, pelo Facebook ou pelo YouTube. É sempre uma alegria muito grande esse trabalho, onde nós encontramos a oportunidade de reforçar os nossos estudos, as nossas reflexões e dividir com aqueles que simpatizam ou se interessam pelo Espiritismo, enfim, pelos esclarecimentos que envolvem os dois lados da nossa existência física e espiritual. Esperamos que seja de bom proveito, um tema bastante delicado, sensível, mas também oportuno, e que a doutrina tem um conteúdo muito importante a compartilhar conosco e, sem dúvida nenhuma, pode nos auxiliar. Obrigado, Mano. Obrigado, Lide. Bem, meus queridos, então, como o Mano e a Lide já comentaram um pouquinho, é um tema bastante delicado. E esse mês de setembro, né, o mês Setembro Amarelo, é um mês onde, então, se intensificam as campanhas de valorização da vida. E nós vivemos momentos, situações que nos perturbam, que nos angustiam, nós nos defrontamos diariamente com dificuldades, nos defrontamos diariamente com a dor, tanto a dor física, a dor da perda de um ente querido, a dor da solidão, temos angústias, temos medos, e nos esclarece a doutrina espírita que nós estamos vivendo um momento de transição planetária. E tanto no nosso plano físico como no plano espiritual, essa transição está fazendo com que nós soframos consequências de toda essa transformação. Mas, com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, ensinamentos esses sempre de par, sempre juntos com os ensinamentos de Jesus, que nós possamos ter bom ânimo, ter paciência, coragem, resignação e ter a certeza de que tudo isso vai passar. Vai passar, mas que possa nos deixar grandes ensinamentos. Então, buscando na doutrina espírita esclarecimentos sobre esse assunto, nós encontramos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do item 14 em diante, como também no Livro dos Espíritos, da questão 943 em diante, a gente vai encontrar subsídios sobre esse tema, sobre o suicídio, sobre esse desgosto da vida. E já começando com o Mano, que tu possa nos esclarecer, Mano, nos trazer o que a questão 943 em diante nos traz. A 943 diz assim: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Ju, antes um pouquinho de nós entrar nessa questão que os espíritos vão trazer um esclarecimento muito importante, nós gostaríamos de reforçar aqueles que nos acompanham que a doutrina espírita ela tem conteúdo para nos auxiliar no entendimento daquilo que pode nos fazer evitar essa prática do autoextermínio, que é o suicídio, nos consolar para aqueles que passaram por isso já nas suas famílias,
mas nós sabemos que muitas vezes algumas pessoas não é possível abordar pela temática espírita em função do preconceito ou de qualquer outra dificuldade de relacionamento ou de crença das pessoas. E aí nós lembramos de informar aqueles que nos acompanham sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eu já estou falando isso no começo, depois nós vamos repetir no final de novo sobre o CVV, mas que é um trabalho que não é coordenado por nenhuma religião, que é o número 188, que as pessoas que estão em dificuldade, em sofrimento, em depressão, ou que não está bem, mesmo que não esteja pensando diretamente em suicídio, pode ligar para o CVV e vai ser atendido por um voluntário que vai procurar auxiliar da melhor maneira. Então, sempre que nós encontrarmos dificuldade na tratativa disso, ou conhecer alguém que está enfrentando essa dor, ou que tem essa tendência, nós possamos oferecer o CVV, o 188. É claro que o Espiritismo oferece recursos, nós falaremos sobre isso, mas já iniciando por dizer sobre isso. É um problema de saúde pública, de preocupação mundial, é algo que tem uma ocorrência muito maior do que se imagina, né? Uma das formas violentas que mais se desencarna, que se morre no mundo, é o suicídio. Então, além dos serviços de saúde pública, psicólogos, médicos, né, que estão, ou pelo menos devem estar preparados para receber essas demandas. E aqueles que se sentirem à vontade, o Espiritismo, poderíamos dizer assim, sempre de braços abertos e dispostos a compartilhar as informações que podem nos esclarecer, e sem dúvida nenhuma nós acreditamos ser o melhor remédio para isso, porque nos esclarece o motivo que desperta isso e as consequências que o ato vai gerar depois, se praticado, né? Então, voltando à questão que a Ju trouxe, a 943, né, que pergunta de onde é que vem esse desgosto, quais são os motivos do desgosto pela vida que acontece, os espíritos vão trazer uma resposta, e dentro dessa resposta a gente poderia desdobrar aqui em vários fatores conectados a esses itens que eles trazem. Então, eles respondem assim: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Vejamos bem, efeito da ociosidade. Então, quando a cabeça está muito vazia, quando nós não temos preocupações importantes ou nobres, ou não atentamos para essas preocupações, porque às vezes a gente vive uma situação que deveria nos preocupar, deveria consumir o nosso tempo, mas a gente opta por não. E vamos falar assim, a cabeça vai ficando vazia e vai dando tempo de pensar um monte de bobagem. Tem até ditado popular para isso que não é preciso trazer aqui. E isso é um dos motivos. Por quê? Porque falta ocupação para o espírito. Aqui nós temos ocupação para o espírito, ocupação para a mente. Porque alguém pode pensar assim, mas eu estou desempregado. Né? Não, mas a ociosidade não está... Esse trabalho que preenche o espaço não está diretamente ligado ao trabalho material. Se eu estiver pensando em coisas boas, arquitetando coisas boas, lendo, me informando, me educando, me evangelizando, eu estou combatendo a ociosidade. Então, independente da minha classe social, da minha idade, se eu sou jovem, se eu sou idoso, eu posso buscar ou posso auxiliar as pessoas a buscarem se ocupar com coisas nobres, coisas importantes para o espírito. Então, a ociosidade é um dos problemas, é uma das causas, dos perigos. E ele vai dizer da falta de fé. Da falta de fé porque nós precisamos, ou deveríamos, porque isso está gravado em nós, é do nosso instinto, acreditar na continuidade, nos propósitos, que as dificuldades que vêm, que nos assolam, mas que tenhamos fé que isso tem um propósito maior. Então, essa falta de fé, e muitas vezes falta de fé por pessoas religiosas. Por quê? Porque quando a religião é encarada do ponto de vista da convenção social somente, que há um mecanismo de me levar para o meu tempo religioso, para a minha igreja, enfim, para onde seja, e eu volto e aquilo está no automático, e aquela fé cega, aquela fé que não raciocina, que eu estou ali ouvindo, mas não é possível de acreditar, não penso muito sobre aquilo. Quando eu sou acometido por algo que desafia aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo, aí o meu mundo desaba. Por quê? Porque não é a quantidade de vezes que eu fui à igreja que determina o tamanho da minha fé. É aquilo que eu acredito mesmo. Então, quando nós estamos envolvidos em movimentos religiosos que não respondem às questões existenciais,
que não me preparam para a dor quando ela bater a minha porta, quando elas dão uma explicação que eu consigo aceitar, mas ela é para o meu vizinho, para o meu amigo, para as outras pessoas, e eu consigo aceitar um Deus bom e justo, desde que ele esteja levando embora o meu vizinho e não o meu familiar. Eu vivo desse falso entendimento de fé. Então, a falta de fé, os espíritos dizem, é um dos motivos que podem nos encaminhar para esse desgosto pela vida. E também da saciedade. Nós falamos da ociosidade, agora falamos da saciedade. Como assim saciedade? A saciedade, quando eu acredito que eu já conquistei tudo aquilo que eu queria, e principalmente quando isso está ligado às questões materiais, ou aos títulos humanos, ou enfim, ou quando eu estipulei um roteiro da felicidade plena, e eu fui atrás daquele roteiro que envolvia a conquista de coisas, de situações, e aí eu conquistei aquilo tudo e a vida continuou sem sentido. E aí eu achei que já tenho tudo o que eu preciso, e isso é um perigo. Se sentir saciado, preenchido. Porque, sem dúvida nenhuma, quando nós consultamos, e aí não só a doutrina espírita, né, doutrinas que trazem reflexões, né, o cristianismo em qualquer religião vai nos trazer desafios que não são possíveis. E aqui eu não estou separando o cristianismo do espiritismo, né, estou dizendo, é que nem todos os cristãos são espíritas, mas todos os espíritas são cristãos. O cristianismo, quando compreendido, Jesus nos mostra um roteiro que não é possível para a maioria de nós nem completar essa existência, né? Quase para a totalidade. Então, como eu posso estar saciado? É só se eu não estou conectado à doutrina do Cristo. Bom, mas o cidadão pode não ser cristão, ele pode ser ateu. Pois bem, existem outros desafios que envolvem a nossa existência do ponto de vista de elevação moral, de contribuição social, de me tornar uma pessoa melhor. Quando este é o objetivo, nunca vou estar saciado. Por quê? Porque se for o objetivo da busca pela minha evolução moral, eu não vou achar o fim. Porque não é nem possível para essa existência chegar no cume dessa montanha. Nós estamos em escalada, nós estamos buscando isso. Então, essa sensação de saciedade ela é muito mais comum quando se almejam objetivos materiais, coisas. E isso é um perigo, segundo os espíritos. Porque aí eu movimento toda a minha vida em função daquilo e depois acontece o quê? E aí eles seguem a resposta dizendo assim: para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Essa é a resposta dos espíritos. Vamos nos concentrar aqui na questão de que aquele que trabalha de acordo com as suas aptidões naturais não encontra aí um sofrimento e a vida passa mais rápido. Por que nós precisamos atentar para isso? A gente vive num mundo atualmente, né, digitalizado, que o sucesso, as coisas que devem ser feitas são pautadas por mídias sociais, por aquilo que as pessoas alimentam como algo que é a felicidade. Então, muitas vezes eu me desloco daquilo que é realmente o que eu tenho a paixão, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, e acabo percorrendo outros caminhos como se eu fosse buscar um atalho para atingir aquele objetivo de um ideal que nem é o meu. Então, é muito importante isso para quem tenta influenciar, principalmente aqueles que estão começando a entender os propósitos da existência. Muitas vezes a gente observa pessoas que seriam ótimos em uma profissão, por exemplo, e acabam buscando outra pelo interesse material. Ah, não, eu seria um enfermeiro muito bom, mas eu vou ser, estou usando um exemplo que pode ser qualquer outro, né? Mas eu vou buscar a medicina porque ela vai me trazer mais dinheiro. Poderia ser um ótimo fisioterapeuta, tem aqui a Lid, por exemplo, mas eu não vou ser fisioterapeuta porque eu acho que fisioterapeuta não dá dinheiro, ou não dá status, eu sei lá os motivos. E aí eu vou forçando a fazer outras coisas, né? É óbvio que nós podemos nos enganar, nós podemos iniciar num trabalho, numa profissão e descobrir que a nossa aptidão é outra e mudar. Mas não é disso que nós estamos falando, é quando nós somos infelizes e não percebemos isso. E a vida começa a nos pesar e ser um sacrifício, né? Eu trouxe só o exemplo do trabalho aqui, mas ela pode envolver o cotidiano, uma rotina que eu gostaria de ter, que me deixaria feliz, ligado à natureza, à simplicidade, à contemplação da natureza. E aí eu tenho que fazer viagens para poder postar fotos
porque isso é o que eu penso que é importante, ou que as pessoas julgam que é. Nós temos que ter um cuidado com isso, principalmente quando nós observamos os nossos jovens, adolescentes, crianças que estão sendo influenciados por isso. Então é preciso que cada um tenha condições de refletir com calma, com interferência positiva, no sentido de dar oportunidades, mas não impositiva, no sentido de dizer isso não dá porque é ruim, aquilo não dá porque é bom. E buscando trabalhos nobres que envolvam a nossa felicidade, né? Eu posso ser um ótimo técnico, por exemplo, e não preciso nem ter o curso superior. Não é isso que vai ditar o meu sucesso ou a minha felicidade. É aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou exercendo com amor, com carinho, que me completa. Eu lembro sempre do Clóvis de Barros Filho, quando ele vai dizer que se nós passamos a semana toda esperando a sexta-feira, final da tarde, para ir para o happy hour, porque o momento feliz vai ser aquela 1 hora, 2 horas depois do trabalho, e eu sofri a semana inteira trabalhando para esperar esse momento, tá errado. Não tá certo. Eu gosto muito da abordagem dele, porque o trabalho deve ser feliz. E se o seu trabalho não é feliz, se você não está feliz, você está sofrendo, esperando chegar o sexto ou o sábado, tem coisa errada nesse processo, nós precisamos rever. Porque o nosso trabalho quando bem executado com amor, ele, independente de qual seja, ele está levando a contribuição para a sociedade. Está fazendo pessoas felizes, está auxiliando pessoas no processo, pode ser despercebido, ninguém pode ver eu fazendo, ele pode não ser reconhecido, mas eu preciso saber que ele é importante. Não só por trazer o sustento para dentro de casa, mas porque ele tem uma contribuição. Qual trabalho não é essencial? O trabalho que não é essencial não está sendo realizado, né? Então, esse entendimento é um exercício que pode nos ajudar muito a evitar esses distúrbios de ordem psicológica, depressões, enfim, situações que eu não consigo trabalhar, que me causam muito sofrimento, e que elas têm muitas vezes origem nesses detalhes que passam despercebidos. E aí muitas vezes nós recorremos aos químicos, vamos buscar aqueles que buscam pelo álcool, pela droga, por exemplo, buscando trazer sensações de prazer em um momento, porque está muito difícil a carga em outros momentos, e isso vai fazer com que o vício tome conta da situação. Aqueles que precisam buscar um serviço de saúde para compensar tudo isso com os medicamentos, que isso não é uma crítica, é uma observação. Se nós conseguirmos mudando essa situação, isso vai diminuir, não vai zerar, porque os remédios estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar, são importantes. Deus nos deu essa oportunidade, mas precisamos responsabilidade nesse processo. Então, quando os espíritos trazem ociosidade, falta de fé e saciedade, é muito amplo isso. Porque não são palavras isoladas que trazem só o significado restrito, não, elas são amplas, no sentido de aplicação na nossa vida. Mais adiante, na 944, a questão seguinte, na verdade, Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Aqui nós estamos trazendo a posição dos espíritos que nos auxiliam a entender a mensagem do Cristo. Não vem com uma verdade nova, mas vem com a explicação clara da verdade. E aí os espíritos respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Nós enfrentamos um processo complexo para reencarnar, que envolveu uma programação, que envolveu um desejo, uma necessidade pela nossa consciência, quando no mundo dos espíritos, da importância que é esta encarnação, esta escola, esta experiência. E aí, quando nós estamos aqui, nos resta nos resignarmos às condições e trabalhar com fé, com vontade, com empenho para transpor os obstáculos, mas o único que pode tomar a decisão de nos retirar deste contexto é Deus. A nossa programação está feita da maneira que ela precisa ser. Nenhum de nós carrega, embora apareça, nenhum de nós carrega um fardo maior do que pode suportar. Nós somos capazes, mas algumas vezes a nossa vida está desorientada, desequilibrada, está confusa, porque nós não trabalhamos para organizar, dedicamos pouco tempo para isso, e aí vem a sensação de que não somos capazes, olhamos para o tamanho do fardo, e não da nossa capacidade. Sim, nós somos capazes, com a ajuda uns dos outros, sim, com a ajuda dos amigos, dos familiares, sim. Mas eu não tenho ninguém sozinho, sim, também sozinho, sim, mas é preciso um empenho maior. Mas é difícil aquele que não alcance ajuda quando
com humildade seja solicitado. Nós sempre dissemos, enquanto espíritos, podemos ser requisitados a qualquer momento. Então, aqueles que nos assistem, que não tem com quem conversar, conversem conosco, nos procurem, porque nós ficaremos felizes em conversar, em ajudar. É algo que importa para nós. E essa ajuda, primeiramente, estamos fazendo a nós mesmos. É a oportunidade, a confiança que alguém pode nos dar de auxiliar. Então, nunca é pesado, nunca é sofrido, sempre é com alegria que nós atendemos essas demandas. Você, meu amigo, que ouve e está em dificuldade, você tem aqui amigos que estão dispostos. Mas eu não conheço vocês, mas não tem problema nenhum. Não faz diferença. Porque a tua vida é tão importante como a do nosso familiar. E nós estamos aqui dispostos a auxiliar. Aí, tem uma subquestão ainda na 944, que é assim, 944A, então. Não é sempre voluntário o suicídio? E aí a resposta dos espíritos é: o louco que se mata não sabe o que faz. Ele traz o louco aqui, vamos contextualizar isso. A pessoa que está acometida de doença mental grave, sobre, né, enfim, as mais diversas influências orgânicas que podem acontecer, ela tem uma responsabilidade diferente daquele que arquiteta em sã consciência o extermínio da própria existência. Então, quando nós vamos consultando as obras básicas, especialmente aqui em O Céu e o Inferno, que vai dar depoimentos de espíritos que desencarnaram das mais diversas formas, nós vamos observar o mesmo tipo de desencarne do nosso ponto de vista, e as diferentes experiências do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque aquele que faz isso com consciência tem uma responsabilidade diferente. Então, sim, não é igual para todo mundo. E aí, esse que ele chama de louco aqui, que nós podemos entender como quem tem algum tipo de dificuldade mental, desequilíbrio, ele vai enfrentar uma situação diferente. Eu falo bastante sobre esse assunto porque dedico a pesquisa há vários anos, né? E me desculpem as minhas amigas por roubar tanto do tempo. Obrigado, mano. Nós poderíamos amanhecer te ouvindo. Teus esclarecimentos nos auxiliam e muito. Lide, dando sequência, então, a isso que o Mano nos trouxe, na 947, Lide, Kardec pergunta: o homem que se vê a braços com as maiores necessidades e que se deixa morrer de desespero, pode ser considerado um suicida? E aqui, Ju, complemento um pouco do que o Mano já começou a nos falar dos níveis de responsabilidade da questão do suicídio, né? Então, os espíritos respondem: sim, é um suicídio, mas os que lhes foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele. Aí a gente podia fazer um gráfico das responsabilidades. O louco que se mata da resposta do humano, ou esse que se deixa morrer de fome, na necessidade, pela aqueles que também não puderam lhe ajudar. E aí, essa falta de auxílio foi por omissão, a gente podia ter auxiliado, não podia ter auxiliado. Reforça o convite que o Mano falou, né? Que a nossa responsabilidade de estar aqui ouvindo um irmão que necessite, né? Então, sempre dispostos, eu continuo a resposta e os espíritos colocam assim: todavia, não penseis que seja totalmente absolvido. Se lhe faltarem firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Então, ele fala aqui, os espíritos dizem, então, se esse suicida fraquejou, não teve força, coragem, não usou da inteligência para poder sair dessa situação, ou pior ainda, ele continua, se todo esse desespero nasceu do seu orgulho, fonte de todo o nosso mal, que a gente sempre comenta aqui nas nossas rodas de conversa. E eles continuam: não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta,
Então, assim, combater os desejos e as paixões desse mundo materialista, né? Se afastar das realizações materiais e procurar as realizações pessoais de ordem espiritual, né? Eu queria entrar um pouquinho aqui nesse tema que a questão nos traz e nos sugere, que é a questão do suicídio indireto. Então, aqui a espiritualidade também fala que o suicídio indireto, esse que se deixa morrer, né? Então, o suicídio indireto é aquele que a pessoa adota uma forma de viver que afeta a sua saúde. Então, que compromete a sua existência, fazendo com que ele viva menos tempo do que foi feito para a sua programação encarnatória. Então, aqui no caso do espírito que se suicida por morrer de fome, de necessidade, ou como aquele que nos excessos bebe, fuma, usa entorpecentes, aqueles que num esporte radical colocam a sua vida em risco. Todos esses são exemplos de suicidas indiretos, né? Então, aquilo que coloca a nossa vida em risco pode ser um atenuante, né? E aqui na resposta dos espíritos, eles dizem, então, sim, esse é um suicida, mas aqueles que deixam de ajudá-lo são mais culpados que eles no caso. Então, a gente fica pensando como é que a gente pode estar auxiliando, se muitas vezes a gente acha que não tem condições. Uma prece, uma disponibilidade de tempo para estar escutando um amigo que está em desespero, uma palavra de carinho, de consolo, a informação, a gente falou, o Mano falou do CVV, então trazemos essa mais uma informação que pode vir de auxílio, né? Então, acho que é isso. Obrigada, Lide. Já na questão 950, Kardec vai perguntar, então, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? E a resposta dos benfeitores é: outra loucura, um erro. Que faça o bem e estará mais seguro de chegar lá, pois suicidando-se retarda a sua entrada num mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir concluir a vida que interrompeu, movido por uma ideia falsa. Uma falta, não importa a sua natureza, jamais abre a quem quer que seja o santuário dos eleitos. Então, como já foi trazido, né, o suicídio, que só Deus pode, então, saber do nosso desencarne, da nossa. Então, é um erro também nós queremos apressar ir para um lugar melhor pelas portas do suicídio, isso não vai acontecer. Lide, e outra questão é aqueles, então, que não podendo suportar a dor da perda de entes queridos, se matam, então, na esperança de se juntarem a eles. Eles conseguem atingir esse objetivo? Ju, essa é a 956, né? E é uma pergunta muito importante, porque aquelas pessoas que elas imaginam que através do suicídio elas teriam a oportunidade de se reunir com seus afetos, elas estão num grande equívoco, num grande engano, né? Uma ideia completamente equivocada. E os espíritos respondem já no início assim, ó, muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. E em vez de se reunirem com o objeto de suas afeições, deles se afastam por um longo período. O Mano falou do livro Céu e Inferno, então é uma das obras complementares da doutrina, obras básicas da doutrina espírita, e no Céu e Inferno tem um relato que dá para nós trazer aqui, é bem curtinho, explicando mais ou menos essa situação. Então, um caso similar que uma mãe, ao ver o filho desencarnar de morte natural, seguindo as leis divinas, ela acaba se revoltando e acaba se suicidando. Então, ela faz uma infração à lei de Deus e antecipa o desencarne dela, né? E aí esse filho, ele relata que já no plano espiritual, trabalhando,
livre, né, com a consciência de que quando o encarnado fez os desígnios da providência divina, ele vê a mãe fazendo esse ato terrível e ele acaba ficando triste. E ela revoltada, porque chega no plano espiritual e não encontra o filho. E aí o filho, nesse relato, fala que se ela tivesse aguardado com resignação, tivesse sofrido, o sofrimento é aceitável. É o que ele pode nos trazer de benefício, né? Então, se essa mãe resignada tivesse aguardado, aí sim o filho poderia, no desencarne, em tempo certo dela, ia ir ao encontro dela, né? Então, o ato da mãe, em vez de aproximar com o filho no plano espiritual, retardou, deixou esse tempo do encontro muito maior, né? Então, isso traz uma lição que a gente, assim, se a gente quer alcançar os objetivos de se reunir com aquela pessoa que foi muito querida, um pai, um vô, um companheiro, a gente tem que ir de acordo com as leis divinas. E as leis divinas são leis de amor, né? E tirar a nossa vida é um desamor tremendo. Então, que a gente possa confiar mesmo na providência divina e seguir, né? Resignar-se e seguir. Então, contrário, achamos que nos reunimos e nos afastamos. Obrigada, Lide. Na questão seguinte, Lide, na 957, Kardec vai perguntar: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E os benfeitores vão responder que as consequências do suicídio são muito diversas, não há penas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todas, depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. E nessa questão, Kardec traz um comentário muito oportuno também, bem extenso. Então, fica o convite para aqueles que quiserem aprofundar mais, poderem ler esse comentário. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece dos sofrimentos, das dificuldades que enfrentam esses irmãos que recorrem ao suicídio como se fosse a solução. Mas ele também é muito feliz, a doutrina espírita é muito feliz em esclarecer que ninguém fica desamparado e sem auxílio, que no momento certo, numa nova oportunidade, é oferecido, então, a esse irmão equivocado o auxílio, que começa quando ele se arrepende, quando ele se percebe em erro, em dificuldade. E a gente pode, então, auxiliar, e muito, como a Lídia já nos trouxe, através da prece, né? Essa resposta, né, Ju? Não, pode continuar. Não, pode continuar, Lídia. Essa resposta, às vezes a gente parece repetitivo aqui, mas é que não existe um determinismo, né? A gente já falou isso em outras questões. Então, não dá para a gente querer fixar uma pena para o suicida. Não tem como nós saber. O que a gente sabe é do socorro. Então, a gente sabe de todo o auxílio que Deus nos fornece. Então, independente da situação que aconteceu, o auxílio vai estar presente. O que a gente precisa ter em mente é, como você falou, né, Ju, aceitar que a vida não morre. Então, se no caso de um suicídio, aceitar que se perdoar e aceitar a ajuda divina, né? Tem um livro muito bom que é Memórias de um Suicida, e nesse livro a gente tem um relato de N situações de suicidas diversos, como que acontece no plano espiritual esse amparo que eles recebem no Hospital de Maria de Nazaré, né? Então,
Fica o convite, é uma leitura um pouquinho pesada no início, mas depois vem um consolo também para o leitor. Então, se alguém se desespera no início, depois ela acaba ficando bem interessante. E também o nosso olhar acolhedor também para aquela família que perdeu um ente, né, pelo suicídio. Então, que não se culpe, mas que busque orientação e que possa, através da prece, auxiliar. Mano, nessa questão né, do auxílio, tu já trouxe bastante na tua primeira resposta, mas como o Espiritismo ele pode nos auxiliar nessa questão do suicídio, nessa questão de que a vida continua? Ju, a doutrina, então, como nós oferecemos aqui, sugerimos, né, tantos caminhos para se buscar o auxílio quando o pensamento assim passa pela nossa cabeça, ou quando nós conhecemos alguém em dificuldade. Mas nós queremos compartilhar aquilo que a doutrina pode fazer por nós e em dois aspectos principais. O da prevenção, porque nos esclarece, e o do consolo, porque nos esclarece. E isso que a Nietzsche trazia do Memória de um Suicida, né, que é antes um choque de realidade do ponto de vista daquilo que está reservado para o suicida, e depois as possibilidades através da bondade divina, que não em nenhum momento nos condena a um inferno eterno de sofrimento, mas ao necessário para o nosso refazimento, entendimento, e aí nós vamos seguir de alguma maneira. A doutrina, como pilar da principal dela, a explicação que nos dá com lógica, coerência e que a nossa razão pode compreender sobre a reencarnação. Então, nós sabemos que esta não é a nossa única existência, que nós reencarnaremos mais vezes, mas nós sabemos ainda mais que esta não é a existência que corresponde à vida real e plena do espírito. Esta vida de encarnado é uma experiência necessária para a evolução do nosso espírito. E ainda, quando nós conhecemos a amplidão das possibilidades, ela é uma que envolve o início, os primeiros passos da caminhada evolutiva, talvez os do meio, mas depois, cada vez menos, nós dependeremos de um corpo tão pesado como é este corpo de carne, sujeito a tantas interferências e a tantas sensações como é esse. As sensações que nós conheceremos no futuro são as do espírito, as do sentimento, as da razão, que são diferentes dessas que envolvem prazer, dor física. E aí nós poderíamos iniciar essa reflexão sobre aquela característica que é de todos os espíritos que tu acabou de trazer para nós aí, que é o desapontamento diante do suicídio. Por quê? Porque aquele que busca o abandono da vida material através do suicídio é alguém que está doente, é alguém que está em sofrimento. Tanto que a Organização Mundial da Saúde vai dizer que mais de 90% dos casos são tratáveis, que é possível de se evitar. E estes sofrimentos geralmente envolvem uma condição do encarnado e não da vida espiritual, que muitas vezes é desconhecida. Não há crença, a certeza, talvez a suspeita, mas não a certeza da continuidade da existência. Então, quando a pessoa está acometida por um sofrimento deste corpo, desta vida, desta condição atual, ela pensa que eu acabo com o corpo, eu acabo com o sofrimento. Este é o ápice do materialismo. Nós falamos muito em materialismo e muitas vezes só com relações de apelo das coisas materiais. Mas aqui o materialismo que nós trazemos é o materialismo da crença e apego à matéria, essa que nós carregamos, acreditando que isto somos nós. E não é possível, diante da bondade divina, que isto sejamos nós, que nascemos e já começamos a envelhecer, que conhecemos o nosso fim, o fim desse corpo, que é o túmulo, que é a terra, que é, enfim, voltar a ser aquilo da onde este corpo partiu, que é da natureza. E aí, quando eu vou tentar acabar com o meu sofrimento através do fim que eu vou dar ao corpo, eu vou me desapontar. Por quê? Porque a minha consciência continua a mesma. E aí os relatos são bastante chocantes, porque o espírito, o desencarnado, pela via do suicídio, ele acaba percebendo que não acabou, fica em confusão, porque não considerava poder continuar a sua existência material, e passa muitas vezes anos, e os espíritos vão dizer que algumas vezes o período ainda que faltava para a sua desencarnação natural
sentindo as dores daquilo que ele usou como ferramenta para desencarnar naquele momento. E aí ele, nesse processo de culpa e de sofrimento, ele demora muito tempo para conseguir ser atendido. E isso não é uma ajuda negada do ponto de vista dos espíritos ou Deus que não oferece e está condenando ao inferno. Não, isso é uma condição do espírito materialista que acreditava naquela condição de fim da vida, mas se deparou com a continuidade da existência. E aí também nós vamos compreender que a nova... Quando diante de uma nova oportunidade, esse espírito, porque Deus vai nos proporcionar essa nova oportunidade, as condições físicas, elas sempre carregam as marcas do nosso ato na encarnação anterior. Então nós vamos encontrar várias pessoas, e aqui não é a título de fazer juízo de valor, ou de julgar, ou de apontar, mas que nascem em condições físicas de muita dificuldade, com deficiências mentais profundas, com doenças graves, que muitas vezes nem tem ligação com as questões genéticas, ou pode até ter, porque o que a espiritualidade, o que Deus faz é proporcionar um ambiente ideal para que nós desenvolvemos aquilo que nós precisamos, e essas condições muitas vezes escondem um suicídio anterior. Porque aí, diante de uma existência de dificuldades físicas que impeçam ele de poder executar novamente aquele ato, ou que prendam de uma maneira diferente o espírito ao corpo, já que todos nós estamos com esse espírito preso agora ao corpo, e essas reflexões vão ser importantes para esse espírito. É claro que outras causas podem haver que ocorram das dificuldades físicas, das doenças, enfim, essa é uma delas. E mais uma vez eu estou dizendo, isso não é importante para que se julgue, até porque nós não sabemos quantas vezes já não passamos por essa situação, né? E aí a bondade divina que nos proporciona, e não o castigo divino que nos proporciona uma existência em dificuldade física, ou mental, ou qual seja, é a oportunidade de repensar, de refazer o sofrimento nos auxiliando, como a Lídia disse antes ali, durante a resposta dela. Então o Espiritismo nos mostrando, nos esclarecendo sobre como é a dinâmica da vida de se reencarnar, quais são as consequências daquilo que nós fizemos quando encarnados, não só do suicídio, mas de vários atos ou de várias deficiências morais que nós carregamos, ele nos auxilia para que nós possamos enfrentar de forma resignada as dificuldades, aí com uma fé raciocinada, sabendo o que vai me acontecer e que vale a pena passar por essa dificuldade de forma resignada. Porque também eu posso estar diante de uma dificuldade que pode ser, todas vão ser, mas que tem um caráter educativo, e posso passar a vida inteira me queixando daquilo e não buscando uma forma de transpor esse obstáculo, né? Então, aí é o primeiro aspecto que a doutrina espírita nos auxilia na questão do suicídio. E o outro é o do consolo. É para aqueles que enfrentaram essa dificuldade, que se sentem culpados, que não perceberam a tempo, que viveram isso na família, e nós sabemos a dor que isso traz, saibam que não é o fim, que aquilo que a religião tradicional aponta como um inferno eterno não é uma realidade. Nada, nenhum sofrimento é eterno. O sofrimento é do tamanho daquilo que nós precisamos, ou quando nós insistimos no erro ou na dificuldade, mas a oportunidade Deus vai nos dar de novo. E nós reencarnaremos. E nós vamos ter a chance de refazer isso. Vamos estar diante de uma dificuldade física, tudo bem, é a escola, é a oportunidade daquele dia. Depois se supera e se continua isso. É a certeza de poder continuar contribuindo, porque quando eu acredito que quando a ideia oferecida é que é um inferno eterno, para que eu vou orar por essa pessoa se ela não sai mais daquele lugar? E a doutrina nos diz ao contrário, é que a oração é uma ferramenta, é uma luz que vai sendo disponibilizada ao suicida e que vai auxiliar nesse processo de alguma forma. Então nós podemos, devemos, e é importante que a gente faça a oração por aqueles que se suicidaram. Se eu não tenho ninguém na minha família, que eu possa incluir nas minhas orações os suicidas, que precisam tanto disso, que não devem ser esquecidos. Não. Então, as dificuldades que envolvem a nossa encarnação são muitas. E muitas delas nos causam uma dor que parece ser insuportável. Nós sabemos que nós podemos suportar, porque a doutrina nos mostra os motivos pelos quais isso pode acontecer.
e que há um propósito sempre para isso. Mas nós sabemos que não há inferno eterno, não há penas eternas e não há uma condição eterna. Mas, sem dúvida, o suicídio é aquilo que causa maior dor ao espírito. A maior infração da lei divina é o suicídio, e nós podemos trabalhar para ajudar. Sempre lembrando de ter cuidado com as palavras, né? Porque a gente está conversando com alguém, as pessoas não compartilham algumas vezes, alguns casos, surpreendem as pessoas, porque às vezes a pessoa não tinha problema nenhum, não tinha dívida, não tinha... Mas como nós sabemos que a pessoa não tinha problema nenhum? Porque nós olhamos no Instagram e no Facebook e a gente vê uma vida só de felicidade. Como é que eu sei? Eu me preocupo com aqueles que estão perto de mim. Às vezes, com pequenos sinais, eu dou um abraço, eu digo, tá precisando de ajuda, tem uma coisa que eu posso te ajudar? Essas questões, elas são atitudes que podem prevenir o suicídio. Quando as pessoas têm alguém em dificuldade e diz que vai se suicidar, as pessoas costumam fazer piada, cachorro que lata não morde, esse tipo de coisa, isso não vale para suicídio. A maioria das pessoas, quase a totalidade que se suicidou, deu sinais que iria se suicidar. Não é só para chamar a atenção, como as pessoas dizem. Aquele que diz pode até não se suicidar, mas é uma declaração de desequilíbrio, é um pedido de ajuda. Então, nós podemos auxiliar nesse processo, seja compartilhando informações, oferecendo apoio, abraço, o cuidado, o carinho, seja compartilhando o número do CVV, seja compartilhando com um amigo que pode ajudar, né? Muitas das formas, procurando um profissional de saúde, procurando um amigo espírita que possa ajudar a esclarecer, ou tudo isso junto. A nossa intenção aqui é compartilhar informações, sendo elas da doutrina ou não, que possam auxiliar evitando esse tipo de ato que tem consequências muito dolorosas para aqueles que cometem e para aqueles que continuam aqui encarnados, né? Obrigado, Mano. Obrigado, Lide. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos os irmãos que estiveram conosco nesta noite. É um assunto muito delicado, mas que precisa, com carinho, com acolhimento, ser falado, ser trazido, né, para o nosso dia a dia, para estarmos prestando atenção ao acolhimento, ao carinho, à amorosidade que podemos oferecer àqueles que convivem conosco ou àqueles que nos procuram em uma dificuldade. Gratidão mais uma vez, e como uma sugestão de leitura, esse livro aqui veio no Clube do Livro há algum tempo. Como a doutrina espírita tem muito subsídio, muitos livros, muitas obras interessantes. Esse livro é do Leonardo Machado, Vida Saudável e Feliz, o Evangelho de Jesus e a Saúde Mental. É um livro muito, muito de fácil leitura, mas que nos traz uma grande ajuda. Obrigado mais uma vez, meus queridos. Lide, pode deixar o seu boa noite. Queria deixar rapidamente duas certezas que o Espiritismo e que essa roda de conversa nos trouxe, que a vida continua, então essa é a primeira certeza. E a segunda certeza é que se a gente acha que vai abreviar o sofrimento, tirando a nossa vida, tentando antecipar uma felicidade, a gente está em equívoco e a vida não morre. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que a gente desenvolva uma escuta sensível para os nossos amigos que necessitem. Um abraço, uma boa semana para vocês e até a próxima. Obrigado, Lide. Mano. Meus amigos, muito obrigado pela companhia, pela atenção. O tema é muito importante, nós gostaríamos que refletisse de alguma maneira nos corações daqueles que nos acompanham. Nós aqui trouxemos uma abordagem bastante simples e nós temos um conteúdo muito importante que é gerado todos os anos nessa época por diversas entidades da sociedade, mas também pela doutrina espírita. Nós tivemos um webinário aí muito importante no domingo à noite sobre isso, talvez até a gente consiga compartilhar na nossa página o link para as pessoas acessarem. E existe muito conteúdo espírita sobre isso, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da Federação Espírita Brasileira,
os nossos conhecidos espíritas, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, falando sobre essa temática, Paulo Teixeira, tantos outros trabalhadores dedicados aí que podem contribuir muito para o nosso esclarecimento. Gostaria de registrar mais uma vez que eu sou um voluntário eterno para essa temática. Aqueles que tiverem necessidade, tiverem sofrimento, tiverem dificuldade, precisarem de algum tipo, ou acharem que a conversa pode ajudar, podem me procurar sempre, que eu, não só eu, mas qualquer trabalhador da Casa Espírita, mas em especial é um tema que me preocupa. Nós já sofremos uma experiência bastante triste em família e achamos que é possível evitar, temos certeza disso, e seremos sempre voluntários para combater essa prática que só traz dor e sofrimento e agrava a nossa situação. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Não deixem de consumir esses conteúdos que são gerados no Setembro Amarelo, são de extrema importância e devem ser compartilhados aí pela maioria das pessoas possíveis. Vamos colocar no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais aí, os cartazes do Setembro Amarelo, as sugestões do CVV, e vamos trabalhar o nosso coraçãozinho, como sugeriu a Lídia aí, para estar mais sensíveis, para poder perceber mudanças que algumas vezes parecem pequenas, mas são importantes e podem evitar um problema dessa ordem. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Mano. Sobre o Ibenário. Ele já tem alguns dos trabalhadores que está disponível, né, na página individual de cada um, e vamos, então, também disponibilizar na nossa página da nossa Casa Espírita. Uma boa noite a todos, possamos estar amparados pelo amor e pela paz de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração,
com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a